Gênesis 49, e nós vamos ler o versículo 22 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam, e o aborreceram. E o seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus de cima e com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênção dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Amém. Está entre nós a palavra de Deus, e ela permanece na glória do Pai, e pelo Espírito Santo nós vamos compreender em nome de Jesus. A palavra de Deus falará aos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este texto tem inúmeras vertentes. Uma das melhores, ou para mim, irmãos, a que mais me deixa feliz, é que esse texto também expressa o Messias, o prometido. Nós entendemos que nesse texto também há promessas que estão na nossa geração ou estão por aí até os dias de hoje. Esse texto nós vemos o pai de José, nosso querido irmão Jacó, os seus últimos instantes de vida. Era costume do povo hebreu, ao pai, reunir a família. Jacó está praticamente cego. Jacó aqui vai abençoar os filhos e vai dizer de suas qualidades. Nesta benção tem algumas responsabilidades ali que o pai vai passar aos filhos. E também nesta benção tem um abrir do coração, uma expressão de que cada um significava ou simbolizou enquanto vivos. Nós vamos compreender nesse mesmo texto, irmãos, que o Jacó chama Gade, Aser, Naftali, chama muitos dos seus filhos como Benjamim e os demais que aqui estão. E de acordo a esta despedida é que será distribuído sobre eles a herança. E a maior herança era a benção do pai. Era o costume do povo hebreu naquela época. Então, quando chega hoje expressado nesse texto, nós vamos falar de José. Você já sabe, todos sabemos, que Deus preparou para José um lugar de destaque. Enquanto José era lançado no poço, sem água, enquanto José era vendido pelos irmãos, enquanto José era odiado e invejado pelos seus irmãos, mal compreendido pelo seu pai e a sua mãe, enquanto José era vendido como escravo, enquanto José estava nas mãos da mulher de Potifar, sendo desejado, mas evitou-se, não se corrompeu, não entregou aos prazeres da carne, enquanto José foi mal compreendido e foi lançado em uma prisão e teve a sua barba crescida, os seus cabelos crescidos por 2 anos e 3 meses, viveu em um calabouço,
viveu em um lugar diferente de uma masmorra, um lugar, irmãos, que ele não via a luz do sol há 2 anos e 3 meses, um lugar que, quando nós estudamos o texto, nenhum homem sobreviveria, porque a sua pele ia perdendo os pigmentos, e sem a luz do sol, o corpo ia se definhando em um lugar gelado à noite, muito quente durante o dia, um lugar úmido nos dias chuvosos. A sua pele ia se desfazendo, a sua vida ia se desvairando, ou saindo, ou cerceando do seu corpo aos poucos. Deus sustentou José. Se Deus sustentou José, mesmo sendo invejado, se Deus sustentou a José, mesmo sendo mal interpretado pelos seus pais, se Deus sustentou José, mesmo lançado em uma cova, ou melhor, em um poço sem água, se Deus sustentou José, quando acorrentado e vendido e traído pelos irmãos, Deus sustentou José também dentro da casa de Potifar, assim sustentou José no calabouço. Glória a Deus, aleluia! E enquanto isso, todas as intempéries da vida desse homem acontecia, Deus preparava uma rampa para ele subir. Que rampa é essa, irmão André? Dentro do Egito, Deus faria com que um homem hebreu adquirisse, ou melhor, assumisse, ou melhor, assentasse em uma cadeira jamais assentada por alguém da sua etnia, principalmente sendo um hebreu, em um cargo de governador que ainda não existia, ou melhor, nunca teria existido dentro de terras egípcias. Para resumir esta frase, esta mensagem, esse nosso raciocínio aqui, dentro da história de José, enquanto ele passava por provações, Deus preparava a rampa e uma cadeira para que ele sentasse aonde nenhum homem jamais se assentou, levando a Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, enquanto o homem se corrompia, enquanto o homem traía a Deus, enquanto o homem pecava, Deus preparava o Cordeiro Santo, imaculado, o Verbo se vestiria de carne, habitaria entre os homens, calçaria a sandália da humildade, da simplicidade, vestiria a nossa pele, colocaria sobre os teus ombros um pano semelhante ao nosso e falaria a língua dos homens, aleluia, choraria como nós, sentiria o nosso sentimento, e Deus prepararia ele para ir à cruz, assim perdoando o pecado derramado pelo sangue vertido no madeiro da cruz. Ambos, aleluia, Deus preparava eles para uma glória, a glória de Deus, aleluia. Aonde não havia milagre, aonde não havia amizade, aonde não havia perdão, aonde não havia misericórdia, aonde não havia bondade, Deus fez acontecer, aleluia, aleluia, aleluia. E esta noite, no início desta palavra, é o que Deus está dizendo para mim e você. Quando os nossos olhos não vê saída, quando os nossos olhos não vê uma porta de entrada, muito menos uma porta de saída, quando os nossos olhos não podem ver, aleluia, caminhos preparados, quando as nossas mãos não conseguem palpar o improvável, Deus cria caminho e oportunidade, surpreendendo a humanidade, surpreendendo ao homem, surpreendendo a terra, surpreendendo os intelectos e os inteligentes desta terra, para dizendo: eu sou o que sou, aleluia, eu sou o começo, meio, fim, eu sou o princípio de todas as coisas, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei o mesmo para sempre, a minha palavra é imutável, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, toda a ciência, toda a sabedoria está em mim e não há quem possa parar em minha frente, aleluia, eu sou o que sou, diz o Senhor, aleluia, aleluia.
É assim que Deus faz, Ele é maravilhoso e Deus nos surpreende. Deus olha para nós e quer nos surpreender. E esta noite talvez você chegou aqui olhando para a sua vida, para a sua família, algo que você quer que Deus faça sobre a sua casa, os seus filhos, o seu casamento, nas coisas que você às vezes já perdeu o sentido, já perdeu as rédeas das suas mãos, já perdeu o controle, mas Deus está dizendo pela sua palavra, Ele continua surpreendendo pessoas, Ele continua fazendo obra, Ele continua fazendo milagres, Ele continua fazendo prodígios, sinais e maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Quando eu olho para este homem, irmãos, que teve várias oportunidades para o arrependimento, teve várias oportunidades para viver o Senhor, mas o seu coração foi incrédulo há muitos anos, o seu coração por inúmeras vezes teve a oportunidade de se converter, mas continuava não crendo nas coisas de Deus. Uma hora cria, outra hora errava, outra hora pecava, traiu seu próprio irmão, traiu a consciência do próprio pai, mas Deus tinha estabelecido grandes coisas sobre a sua vida e sobre a sua nação. Nasceria sobre a sua geração, nasceria o homem que Deus através dele, aleluia, tiraria o povo da miséria, aleluia. Então o Senhor está dizendo pela sua palavra, se nós for olhar para nós de fato, para os últimos acontecimentos de nossa vida, eu e você vamos regredir, vamos voltar atrás das nossas palavras, mas Deus está esta noite reafirmando a aliança de promessa na vida de alguém. Deus está esta noite reafirmando a promessa que tem feito a sua vida. Irmã, acalme o seu coração como mãe, pai, acalme o seu coração como pai. Deus sabe de todas as coisas e as suas promessas são realidades para nós, aleluia. Este homem, quero falar primeiramente de Jacó. Se nós formos olhar o momento de sua vida, qual realmente seria o momento da conversão de Jacó? Nós aprendemos que este homem, irmãos, com 90 anos, ele vai lutar contra um homem. E depois, mais para frente, nós vamos ver que esse homem era o próprio Deus, ferido em sua coxa. A partir daí, ele tem a sua conversão. A partir da história de Jacó, com 90 anos, ele vai aceitar o Senhor em sua vida e vai entender que não adianta ter o coração endurecido, porque Deus pode transformar a história de alguém. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está dizendo pela sua palavra, a partir de Jacó, o Senhor tem algo na sua vida, tem algo em minha vida, aleluia, que irá nos surpreender. Glória a Deus, aleluia. Nasce os filhos, e dentre eles José, o homem que o Senhor está preparando ele aos poucos. Com 17 anos, nós sabemos o que acontece com ele. Tem um sonho, conta aos pais e aos irmãos, e é muito mal interpretado. A vida toda passa. José entre altos e baixos. José entre poços, entre condenações dos irmãos, entre mau entendimento da sua família. José uma vez servindo a casa de Potifar, outra vez tendo como perseguido e tendo como desejado pela própria esposa de Potifar. José uma vez orando ao Senhor, outra vez correndo o risco da sua própria vida. José, por sua vez, teve uma vida turbulenta, e o pai em casa, achando que o filho tinha morrido, mas Deus estava com as rédeas e continua tendo as rédeas da história em suas mãos. O Senhor está dizendo a você e a mim esta noite, mesmo que as coisas saíram do seu controle, mesmo que as coisas saíram dos teus olhos, mesmo que as coisas saíram das suas vistas, mesmo que as coisas correram do seu controle, fugiram das suas mãos, o Senhor está dizendo, a história continua em minhas mãos, aleluia. As coisas continuam nas vistas de Deus, por mais que acobertem as coisas, por mais que se jogue um pano quente, por mais que levante o tapete e lance a sujeira debaixo do tapete, Deus está dizendo, os meus olhos estão em todos os lugares, glória
glória a Deus, aleluia. Por mais que tentam rasgar a túnica de José, por mais que tentaram escrever uma história que não era verdadeira, por mais que fizeram contra este homem, havia uma promessa na vida de Jacó, em que Deus zelava pela sua promessa. Deus está dizendo assim: Ele zela pelas suas promessas, e a promessa de Deus é verdadeira e ela terá o seu cumprimento. Acalmemos o nosso coração, aleluia. Um dia o livro das crônicas será aberta, como foi com Jacó agora que nós acabamos de ler. Chegamos no texto de hoje, o texto do livro das crônicas, a justificação da fé de José pelo seu próprio pai em frente aos seus irmãos acontecerá agora. Talvez por longos anos eu e você possamos até imaginar que a exaltação de José foi subir a rampa do palácio e ser coroado como um governador. Outros até puderam pensar que a exaltação de José foi quando a sua família passou fome e os seus irmãos tiveram que se prostrar a ele e dizer assim: aleluia, nós precisamos de você, irmão, se não for você nós vamos morrer de fome. Cadê o pai de vocês? Está lá em casa, então busca ele que eu quero vê-lo, aleluia. Não, a exaltação de José não foi ter o seu sonho realizado. A exaltação de José foi quando seu pai abriu a boca e frente aos seus irmãos disse quem era ele, aleluia. Deus está dizendo pela palavra: a maior justificação da minha vida e da sua é o sacrifício de Jesus do madeiro de cruz, aleluia. Dizendo para que é que ele nos chamou, edificando nós um altar para Deus e exaltando não para a nossa carne, mas para a glória de Deus, aleluia. Deus está dizendo pela sua palavra: o mesmo Deus que operou na vida de Jacó, ainda hoje poderá operar em sua vida, ainda hoje poderá mudar o curso da sua história. Irmãos, bem-aventurado é aquele e aquela que não se deleita com os prazeres da exaltação da carne, mas se deleita com os prazeres da exaltação do Espírito de Deus sobre a nossa vida, aleluia. Aqui o próprio pai está fazendo testemunho do próprio filho. Deus fez isso com Jó. Deus fez isso com Jó. Deu testemunho de Jó ao próprio diabo. Deus deu testemunho do seu próprio filho quando ele esteve entre os homens. Este é o meu filho amado em que me comprazo. Fez isso quando estava no batismo por João Batista. Então desceu sobre ele em forma de uma pomba o Espírito Santo, e desde o céu bradou-se uma voz: este é o meu filho amado em que me comprazo. Na mesma coisa quando ele foi crucificado, a Bíblia diz que mortos ressuscitaram, o véu do templo se rasgou, o véu do céu se rasgou. Então a voz de Deus bradou: aleluia, aleluia. Houve-se terremoto sobre a face da terra, aleluia, glória a Deus, aleluia. A maior prova de testemunho da nossa fé é quando testificamos Cristo em nós pela palavra de Deus. O Senhor está dizendo assim pela sua palavra: bem-aventurado é aquele que passa pelo abismo, passa pelo fogo, passa pelas águas e continua glorificando ao Senhor, porque assim testificamos Cristo em nossa vida e as obras que estão em nós através do Espírito Santo. O Senhor está dizendo: esta noite Deus está justificando alguém aqui pela sua palavra. Esta noite você está sentado no lugar de filho como José, e a palavra de Deus está testificando a fé dele em nós. Está dizendo para mim e para você que somos como um ramo frutífero junto à fonte, e seus ramos correm sobre os muros. Está aqui, aleluia, aleluia. As frutas que saem de nós, que Deus colhe, veio através da sua palavra, a edificação do Espírito de Deus em cada um que está aqui. Se você veio aqui esta noite perguntando: Senhor, como estou em sua presença? Então Deus está dizendo pela sua palavra: se os seus ramos estão ligados na videira verdadeira, então de fato Deus tem sido o seu lavrador
lavrador. Então Deus está dizendo assim: eu quero que você continue abrindo o seu coração, a sua alma, para que o Espírito Santo viva nela, e a partir de você seja gerado frutos do Espírito, aqueles que por graça e por bondade o Senhor tem dado a mim e a você, aleluia. Ocupar este lugar, que lugar é este, aleluia, de estar na presença do Senhor, custa muito caro, e custou caro, aleluia. Há diferenças, há problemas, há desafios em nossa vida, e eles se levantam, as tempestades existem, os gigantes existem, e eles são de assustar, eles são irrepreensíveis às vezes para nós. Os gigantes, as tempestades existem, e eles estão aí nos assombrando, eles se levantam contra nós. Há gigantes que nós não conseguimos nem olhar o final dele, qual tamanho seria. Irmã, irmão, tem se levantado gigantes em sua vida, o Senhor está dizendo pela sua palavra, eles poderão cair no nome de Jesus agora, aleluia. Eles poderão se prostrar na presença do Todo-Poderoso agora, para a glória de Deus, aleluia. Por quê? Porque o que está em mim vivifica a minha fé. O que é? A palavra de Deus. O que está em você vivifica a sua fé. O que é? A palavra de Deus. Porque eu e você estamos plantados junto ao ribeiro de água cristalina, água pura, aleluia, que vem da fonte de jorra da glória de Deus. É esta água que está jorrando esta noite, é esta água que está caindo esta noite, que você possa beber desta água para nunca mais ter a sede. Alimente as folhas, alimente os caules, e que estes caules cresçam por cima deste muro que tem levantado contra a sua vida. E este caule só cresce quando está plantada a raiz profunda, não sobre a areia, mas sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. A parede não pode parar, porque Jesus Cristo está lutando por nós. Não pode parar. O gigante não pode deter, não, porque Jesus Cristo está conosco. Estamos plantados junto a ribeiros da água da vida, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer de prosperar-se-ão, aleluia, glória a Deus, aleluia. Os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e aborreceram. Flechas que são lançadas constantemente. Lá em Efésios vai dizer isso, sobre os dardos, são como flechas lançadas. Precisamos de um escudo. Ela vem da direita, da esquerda, a 360 graus. Ela pode atingir desse lado, como desse, como em cima, como nas costas, como nos nossos olhos. A 360 graus, tem flecheiros para todos os lados. Deus está dizendo assim: se vista do escudo, que é a minha palavra, aleluia. Se revista do escudo. O Espírito Santo da verdade nos traz dons de discernimento de espírito. Tem flecha para todo lado, José, aleluia. Tem flecha lançada para todo lado, José. Deus está dizendo assim: Ele tem poder de quebrar todas antes que alcance a nós. Por quê? Porque se tem Cristo, tem vida com abundância. Se tem o Espírito Santo, tem proteção da palavra. Se tem a luz do Espírito Santo, tem lâmpada que é a palavra, para que os nossos caminhos sejam abertos. Em nome de Jesus, que você possa entender agora, aleluia, que plantado junto ao ribeiro de água, demos os frutos da estação própria, e tudo quanto nós fizermos terá prosperidade espiritual. O Senhor está dizendo assim: Ele conhece o meu deitar, o meu levantar, conhece o seu deitar, o seu levantar. A tua história foi Deus que escreveu, e se você tropeçou, Deus está dizendo: dê-me aqui a tua mão que eu quero te levantar. Se você tropeçou em uma altura da sua vida, Deus está dizendo assim: José, você não tem o direito de parar, aleluia, glória a Deus. O que eu fiz com Jacó, briguei com ele, feri a coxa, porque a minha promessa tinha que cumprir na vida de Jacó. Deus está dizendo assim: se eu e você estamos aqui, porque somos promessa de Deus. E qual é? Aleluia, eis que estarei com
convosco todos os dias da sua vida. Cristo não fraqueja, Cristo não pede batalha, nunca perdeu e jamais perderá para o diabo. Se eu e você estamos em Cristo, Deus está dizendo: a palavra de Deus é o sustento para a minha vida, a palavra de Deus é o sustento para a sua vida. Coma, beba, a tua jornada é longa, beba da água da vida, a sua raiz é profunda, a sua raiz é Cristo, aleluia. A minha raiz é Cristo, aleluia. A nossa raiz é Cristo. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços da sua mão foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. É Deus. Da onde é o pastor e pedra de Israel? Quem é a pedra de Israel? Jesus. Pedra de Israel, a pedra da esquina, a rocha, a fortaleza minha, a minha segurança, a nossa força de onde vem? Da rocha, e a rocha é Jesus, o nosso sumo pastor, e Ele está aqui esta noite dizendo aqui, aleluia, se você está sobre esta rocha, descansa no Senhor, Ele tem poder. Irmãos, olha para a tua vida, para o retrovisor da tua história, aleluia. Nenhum de nós era para não estar aqui, mas o Senhor nos colocou aqui, nos colocou sobre nós o Espírito Santo, Consolador, que nos guia em toda a verdade. Deus está dizendo assim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus tem poder de arrancar o seu filho da onde está, Deus tem poder de arrancar da onde você está vivendo este momento e preparar uma história onde Ele já escreveu, mas nós se desviamos dela por amor a nós, aleluia, aleluia, por amor às nossas almas, aleluia. O arco, aleluia, esteve no braço forte. Quem é o braço forte? Eu e você? Não. O braço forte é Jesus Cristo. Ele é o Rei da glória, o Todo-Poderoso, o Rei, aleluia, de Israel, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, e Ele está aqui esta noite. A sua presença, aleluia, aleluia, é sentida por todos nós. E se Jesus Cristo está na nossa vida, se Ele está no nosso coração, se Ele está dentro da nossa mente, mesmo que a flecha tenta nos atingir, o Senhor quebra o laço, corta a lança, aleluia, destrói o arco para a glória de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual de cima, com as bênçãos do abismo que está embaixo, com as bênçãos dos peitos da madre, as bênçãos de teu Pai, excederão as bênçãos de teus pais. Está dizendo assim, a bênção de teu Pai excederão as bênçãos de meus pais. Está dizendo assim, você está sendo abençoado não só pela minha geração, mas pela geração dos meus pais, que seria Abraão. É continuação. Deus está dizendo pela palavra assim, irmãos, desde o princípio de toda a terra, a bênção de Deus e a graça de Deus está espalhada por toda a terra, a glória de Deus enche toda a terra. Deus está dizendo pela sua palavra, o que foi feito para nós no princípio de todas as coisas, viu Deus que era bom, ainda continua sendo bom para a nossa vida, o que é graça, e ela alcança a mim, alcançou você, vai alcançar o seu filho. Acredite, mãe, você que está tendo problema com o seu filho, envolvido com droga, envolvido com depressão, com tantas outras coisas, você que está aí pensando nos teus netos, você que está aí se rasgando inteira na presença do Senhor e chorando, Senhor, é o final de semana, daqui a pouco ele sai por aquela porta, não sei se volta mais. O Senhor está dizendo assim, a glória enche toda a terra, a glória de Deus enche toda a terra, e ninguém poderá escapar dos olhos de Deus. Tem promessa para a tua vida, como teve em Abraão, nosso pai da fé. Tem promessa para a minha vida, para a sua vida, para o seu filho, para o seu marido, para o seu patrão, para o seu vizinho, para o teu melhor amigo, para a tua mãe, para o teu pai, aleluia. Deus está aqui esta noite com a sua palavra, reavivando a fé conosco e reafirmando a aliança que fez com o nosso pai da fé e encostou
passou em Abraão, aleluia, passou por Jacó ainda velho. Deus está aqui esta noite no ano de 2024 reafirmando a promessa: eis que estarei convosco e a minha promessa não passará, a minha palavra não mudará. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Aqui há um texto, uma mensagem, irmãos, por causa do homem que ele se tornou. Há uma diferença entre José e os seus irmãos, até na benção. Deus nos dá a oportunidade e cabe a nós querer aceitar ou não. Deus oferece um banquete de graça, enche-nos com as multiformas da graça, está aí. Mas os irmãos de José não quiseram olhar para isso. No coração de inveja, perseguição, ciúmes, ódio, rancor, hipocrisia, entre tantas outras coisas, não aceitaram. No final da vida de cada um, a Bíblia não diz, mas dá para ver pelas condenações aqui e pelos comportamentos de cada um. É claro, depois teve continuação entre tribos, enfim, Benjamim como outros. Mas a gente vê aqui, irmãos, que de fato, esses irmãos, na grande maioria das vezes, piedosos, ou melhor dizendo, um deles piedosos e o outro com um coração ruim, mas o que tinha piedade no coração se sentia corrompido pelos demais. Então, de uma maneira que eles começaram a ser um problema para José. Deus está dizendo assim pela sua palavra: vivemos o tempo da graça. É o tempo da graça, eu entendo desta maneira, que Deus está anotando tudo. E nesta anotação, Deus dá liberdade para nós fazermos as nossas escolhas. Ou pedimos perdão, ou nos arrependemos e vivemos as promessas do Senhor, ou continuamos na mesma posição de esquecimento e abandono das coisas sagradas. Esta noite o Senhor está dizendo para alguém que está aqui, para você que é pai, você que é mãe, você já fez a sua parte. Você já falou dentro da sua casa, você já foi exemplo de fé, você já testemunhou Cristo e está esperando. O Senhor diz pela sua palavra, Ele tem poder de fazer transformar o homem a nascer de novo. Ele tem poder de transformar uma mulher e fazer-a nascer novamente em uma nova estatura para servir a Deus em novidade de espírito. Deus está dizendo pela sua palavra a você que veio aqui esta noite preocupado com alguma situação em sua vida, seja nos seus relacionamentos, seja nos seus negócios. Eu não sei, irmãos, o que Deus está falando com alguém, de que maneira está, mas o fato é, Deus está novamente reativando e lembrando você que Ele é imutável, a sua palavra é poderosa e Ele tem poder em fazer infinitamente mais e fará, pois Ele zela pelas suas promessas e Ele zela pela sua palavra, desde que continuemos plantados junto a ribeiros de água. Assim os nossos galhos, nós iremos passar, alavancar por Jesus, com Ele, através dEle, Deus nos dará grande vitória. Descanse o seu coração. Esta é a palavra para esta noite. Ele veio aqui esta noite lembrar você das promessas do Senhor, lembrar você que temos um compromisso com o Mestre, lembrar você, promessa de Deus é realidade. Deus seja louvado, amém.